para entrar. Aê, boa noite. Seja bem-vindo, Carlos. Deixa eu convidar. Deixa eu convidar aqui a Neide agora para entrar. Professora Neide. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu só convidar aqui agora. Sim. Deixa eu só convidar aqui o professor Douglas também. Muita tecnologia, gente. Olha. Douglas, não está dando para eu te convidar. Acho que você deve estar cancelado aí de alguma forma. Tenta liberar e pedir para participar, Douglas. Por favor. Aí manda aqui nos comentários. Então vamos lá, Neidinha, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu que agradeço aí mais uma oportunidade de uma parceria tão bacana entre a gente aí. Obrigado. Deixa eu só começando a apresentar a professora Neide. Ela é doutora em educação, líder do grupo ILE. Isso, Neidinha? ILE Educare. ILE Educare. E trabalha com discussões étnico-raciais, de gênero. É docente na Unidrumon, colega minha de trabalho, e na Unib. Isso? Isso mesmo. Vamos ver se Douglas... Você está dando um delay aí. Tá meio longe. Então, Nedinho, deixa eu te apresentar. Hoje nós estamos com o Carlos, ele é nosso intérprete de Libras. Vai estar aqui com a gente, dando acessibilidade ao nosso conteúdo. Vamos só aguardar o Douglas me sinalizar aqui, mas de antemão, algumas informações, né? Primeiro, eu quero agradecer aí aos usuários que acessaram a questão do sorteio. Hoje, no finalzinho aqui, nós vamos ter um sorteio do livro Conversas Pedagógicas, né? Então, durante a semana passada, tinha lá uma relaçãozinha no feed e hoje vai sair o felizardo ou a felizarda que vai levar para casa o livro. Fora isso, eu quero agradecer também todos os usuários que baixaram o aplicativo da gente, o Abelha Libras. Hoje o Google mandou um informe que passaram de 1000 downloads. Então é muito bacana, a gente tem muito a agradecer toda a equipe, né, dos desenvolvedores, a Maiara e o Jackson, que cuida com muita excelência dessa parte de TI, o Rodrigo, que cuida das questões de acessibilidade do aplicativo através da Bud Bros, e a Libras na Ciência, que dá toda a parte pedagógica, né? Além dos nossos intérpretes aí, o Carlos, a Tabata e o Luiz, que entraram aí nessa parceria junto com esse aplicativo. Fico muito feliz, quero agradecer aí a todos. Vamos lá, peraí só um minutinho. O Douglas está aguardando aqui, peraí. Deixa eu só chamá-lo aqui para dentro. Entrando aqui, vamos lá, chamei Douglas, professor Douglas.
Boa noite, Douglas. Boa noite. Professor Douglas, está ouvindo a gente? Está dando um delay aqui. Douglas, está me ouvindo? Ele caiu. Enfim, vamos começando, né, a debater aí. Então, só retomando, agradeço aí a todos que acessaram o aplicativo e hoje nós iremos conversar aí um pouco dessa questão da interseccionalidade, subjetividade e surdos, né? Então, um pouquinho da onde que nasceu isso, né? Lembrando que depois essa live eu vou colocar lá no nosso canal do YouTube, do Libras na Ciência. De onde surgiu isso, né, na verdade? Esse questionamento todo nasceu porque eu, junto com a professora Neide, estamos escrevendo alguns artigos para uma publicação aí de um livro. Eu convidado a fazer parte desse livro e escrever um pouco a respeito aí da questão do surdo, do negro. E aí, durante aí uma revisão, né, dessa questão do próprio texto, eu me deparei aí com vários questionamentos e dificuldades mesmo de fazer algumas referências. Eu descobri que a grande maioria dos meus textos, do meu texto, eu escrevo tudo no masculino, então isso realmente fez com que eu pensasse bastante nesse processo. E aí veio essa ideia da gente fazer essa live aqui, porque eu acredito que devam ter outros pesquisadores e professores com a mesma demanda de dificuldade aí nessa escrita, em como, né, adequar essa nova forma de escrever aí, né? E aí eu convidei a professora Neide, convidei o professor Douglas, que trabalha com a questão de subjetividade, para a gente discutir um pouco isso, né? E eu com a questão dos surdos, né? Falando um pouquinho de como que a gente poderia estar aí contribuindo para essa discussão aí, né? E aí, Neidinha, fala alguma coisa, pode comentar alguma coisa, fique à vontade. Então, vamos começar o bate-papo, né, Rafael? Então, Carlos, Sim, né, que está aqui conosco, prazer enorme ter nosso companheiro aqui. Daqui a pouco o Douglas entra. Tudo ao vivo é assim mesmo, né? Mas então, Rafa, como você colocou, foi um prazer imenso, né? Te convidar aí para participar conosco lá no quarto livro do Ilê do Cari. E nós, nesse grupo, que já estamos, né, há 26 anos, discutindo as questões étnico-raciais, nesse último livro, nós também iniciamos uma discussão, né, algo novo para nós também, dessa linguagem não sexista e antirracista. E, além disso, também, uma outra preocupação do grupo passou a ser a questão das pessoas com deficiência, ou os estudantes com necessidades educacionais especiais. Então, por isso, é interessante dessa conversa nossa hoje, né? Então, um prazer estar aqui no canal do Libras na Ciência, podendo, então, pensar um pouco, né, nessa formação, nessa questão da linguagem e também na subjetividade desse surdo ou surda negro e negro. Né? Então, é interessante porque nós vamos tratar aí de 3 assuntos polêmicos. E aí, vamos ver o que a gente consegue conversar um pouquinho. Mas, especificamente, essa questão que você colocou, né? Nós, na academia, de uma maneira geral, né, estamos sempre escrevendo artigos, ou mesmo produzindo material para os nossos estudantes, nas universidades, de uma forma geral, e a gente sempre parte do princípio que o homem é o universal. Então, a linguagem, de uma maneira geral, é extremamente machista, sexista. E como você mesmo colocou, mesmo nós, mulheres,
muitas vezes não temos muita noção disso e passamos, né, e continuamos repetindo, até porque nós vivemos em uma sociedade extremamente machista, né? Verdade. E a dificuldade que a gente encontra hoje de se adequar, né? E é o que a gente acaba tendo que voltar a fazer um estudo, né? Compartilhar com um grupo de trabalho, né? Então é um trabalho, é uma forma de lidar hoje com essa nova forma de escrita de uma maneira muito colaborativa. Eu acredito muito nisso, né? Da gente começar a organizar em uma malha, uma rede de apoio e que nesse processo a gente consiga é, passar por isso de uma forma diferente, né? Sim. Essa questão do trabalho, a academia é um local, né, de produção muito solitário. Né? Então, geralmente, você fazendo a sua tese, a sua dissertação, as suas pesquisas, você e o seu orientador, e olha lá. E hoje a gente percebe que existe essa dinâmica, né, na qual se pretende trabalhar isso de uma maneira mais colaborativa. Como já dizia Mano Brown, sozinho mas não aguenta. Né? Eles têm que fazer o negócio juntos, tá certo? Então, assim, e aí, o que a gente percebe? O sistema, de uma forma geral, ele é extremamente opressor, seja no processo da linguagem, seja na questão das mulheres, dos homens, a questão de gênero, né? A questão da comunidade LGBT de uma maneira geral. Então, a gente vê que existe esse processo de opressão muito grande. Então, se as chamadas minorias, que não necessariamente são minorias numéricas, principalmente quando se fala da população negra brasileira, né? Somos 54% da população. Mas, se nós não nos unirmos e trabalharmos e produzirmos de uma maneira colaborativa, vai continuar cada um falando a partir do seu espaço, sem de uma maneira e transformar, de fato, a sociedade. Né? Porque nós somos Sim. educadores, nós somos professores e professoras, porque nós temos, né, essa ideia de transformar a realidade. E os nossos textos têm uma importância muito grande nisso. Né? Porque eles chegam aos nossos estudantes, eles chegam aos demais pesquisadores e pesquisadoras. Então, a maneira como nós nos colocamos acaba sendo muito importante. E esse trabalho colaborativo, na minha concepção, ele é essencial. Esse trabalho de realmente. E é interessante que o título, por exemplo, né, do que eu estava escrevendo, né, eu tinha colocado Educação Não Formal, representatividade do sujeito surdo-negro, negro ou negra, e suas contribuições, né? E aí a gente coloca esse arroba, né, para estar identificando essa questão da flexão nominal que a gente encontra na língua de sinais. E aí vem justamente essa forma de você escrever e pontuar no seu texto, né? Essa questão do feminino, masculino, tudo junto, né? Como você vê essa questão da linguagem? Para onde você acha que isso vai? Eu creio assim, quanto mais os nossos grupos, né? Acho que está dando alguma interferência e o nosso amigo Carlos está parado aqui para mim. Carlos? Agora voltou. Isso. E aí tem uma questão, né? Então, só voltando que o Carlos ele não estava, o que você acha que vai caminhar essas discussões hoje da questão da linguagem, né, Neide? Sim, vamos aí neste ponto, né? Existe já uma discussão sobre a linguagem neutra, né? E aí, nesse caso, nós vamos precisar da ajuda dos universitários da área da linguagem, né? Para poder trabalhar, discutir melhor. Mas essa questão da linguagem neutra já é uma realidade em outros idiomas, né? O francês, você já tem, né, um movimento, no inglês também, agora também na questão do português.
E é interessante que nós estamos aprendendo com as novas gerações. Por quê? A galera mais nova, os nossos estudantes, já estão usando a linguagem neutra nas redes sociais há um tempão. E somente agora, né, há alguns anos, 2, 3 anos, é que nós acadêmicos estamos realizando essa discussão, tá certo? Sim. Então, assim, fomos despertados por essa geração mais jovem, que está muito mais antenada do que nós, nesses movimentos de inclusão e pensando a linguagem, porque a linguagem, como a gente estava dizendo aqui no começo, ela também pode ser opressora, ela é machista, ela pode ser e é racista, né? Então é preciso pensar sobre a linguagem, né? E aí, na minha concepção, essa tendência vai ser cada vez mais se trabalhar tendo por princípio a linguagem neutra. Nesse primeiro momento, inclusive no livro que nós estamos participando, nós ainda não conseguimos adotar a linguagem neutra. Então, a proposta foi fazer a flexão entre o feminino e o masculino. Mas no próximo passo, possivelmente no próximo livro, vamos tentar, né, caminhar para isso, né, para essa linguagem neutra, mas que ainda nós temos muito que aprender, né? Na verdade, eu imagino que seja isso mesmo. Puxa vida, uma pena, as dúvidas não conseguem entrar, né? A internet dele deve estar com problema lá. Me fala um pouquinho, Neide, por favor, sobre essa questão. Quando a gente pensa nessas desigualdades, né, nessas opressões, discriminações, como você vê o movimento surdo, por exemplo, né, negro, né, como que você vê esses movimentos? Perfeito. Quando se fala de... Vamos começar pela questão do movimento negro, né? Nós, negros e negras, né, a população brasileira, como eu disse, 54%, é maioria hoje, né? Durante 4 séculos, passamos por um processo de escravização e um processo no qual o nosso corpo, a nossa história, tudo nos foi negado. Da mesma maneira, a comunidade surda também foi negado o direito de se expressar, de falar a sua própria língua, de ter a sua cultura, né? Apesar de já no século XIX ter a primeira escola voltada para a comunidade surda, isso depois passou por um processo no qual isso foi proibido, né? E foi imposta, então, a linguagem que a gente pode dizer que é a linguagem colonizadora, que é a língua portuguesa, tá certo? Então, a Libras, ela é uma língua que ela está muito além da própria língua brasileira. Ela é uma língua que ela é a língua portuguesa, na verdade. Ela é uma língua brasileira. Então, assim, na minha concepção, ela está muito além. Ela já não está mais dizendo a língua do colonizador, como os ouvintes, percebe? E com relação, né, quando você fala dessas duas, são 2 processos de exclusão, o ser surdo e o ser negro. E aí, aqui, a gente está falando hoje justamente desse processo de interseccionalidade, que é quando a exclusão do ser negro e a exclusão do ser surdo, eles vão se encontrar. Como que a comunidade surda negra se vê diante dessa sociedade brasileira que é preconceituosa, né, que é extremamente racista, e aí a gente vai além, né? Se eu sou uma mulher negra, surda, lésbica, olha, né, a sociedade ela vai me impor uma série de discriminações, uma série de preconceitos. Então, hoje, pensar um pouco, né, sobre a questão da comunidade surda negra me parece ser algo muito relevante. Porque é um processo de formação dessa identidade, tanto como comunidade surda, como comunidade negra. Percebe? O movimento negro, né, ele existe desde que os nossos ancestrais pisaram aqui no Brasil. Um movimento de resistência, né? Seja por meio da religião, seja por meio da cultura, e seja mesmo, né, nos processos e nos espaços colonizados, o povo negro ele sempre resistiu.
sempre manteve de alguma maneira a sua cultura. O que eu percebo que também acontece com a população surda. Porque eles, mesmo quando proibidos de terem a sua própria cultura, eles resistiram, eles mantiveram isso de alguma maneira. E isso foi passado, né, de uma geração para outra, de surdos e surdas. E hoje, então, a gente vai ver essa interseccionalidade, porque quando eu, enquanto educadora, né, eu tenho um estudante ou uma estudante negra, surda, surdo, como é que eu trabalho esses dois processos de identidade? O orgulho de pertencer à comunidade surda e o orgulho de pertencer à comunidade negra. Então, acho que é um pouco essa discussão aí que vamos ter muito ainda que conversar, muito que discutir, muito que produzir, né? Mas acho que Douglas conseguiu chegar. Vamos deixar Douglas agora, vamos Boa ver. noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Deixa eu só ver. Carlos, você está ouvindo a gente? O Carlos está paradinho. Carlos. Está ouvindo a gente? Ele desapareceu. Voltou? Voltou. Seja bem-vindo, professor Douglas. Muito obrigado, professora Neide. Um prazer estar aqui com vocês, pessoas que nos acompanham também. Deixa eu aproveitar que eu não fiz só a apresentação, porque você sumia, voltava, sumia e voltava. Vamos lá. Então, o professor Douglas, ele é pesquisador em educação e neurolinguística aplicada à BLP, a P, que é isso, que é a sua A associação. Da associação, mestrando em educação e subjetividade pela Universidade de Ibirapuera. É isso? Seja bem-vindo. Você conseguiu ouvir um pouquinho da nossa conversa? Eu estou em 2 prédios aqui diferentes, eu saí correndo agora para pegar a internet do outro prédio. Que Mas agora deu bom, que tudo certo. bom. Deu, tá bom. A gente já está discutindo essa questão com a professora Neide, falando, né, dessa posição de inclusão, de minorias, né? O que você tem um pouquinho para falar nessa discussão, pensando na questão da subjetividade, professor Douglas? Bem, eu quero, quando eu divulguei essa live que nós estamos fazendo, a primeira questão jogada era, mas o que é interseccionalidade, não é? E o pessoal começou a pesquisar. Eu falei, vamos lá, gente, vamos pesquisar, é isso mesmo, para poder nós conversarmos sobre isso, né? Então, eu gostaria de só fazer uma breve conceituação, né, da interseccionalidade, lembrando aí, mesmo esse termo já sendo existente, né, há algum tempo, ele foi, de alguma forma, ele ganhou uma notoriedade muito grande pela advogada a Crenshaw, né, em 1989, é uma advogada estadunidense, e é interessante a notoriedade que se ganhou esse conceito a partir da percepção dela, né? Então, quando a gente traz a questão subjetiva, o quanto foi importante, né? Então, essa advogada, quando ela percebeu que em determinadas situações, ou em muitas situações que ela já vivia, havia uma interseção, né, entre diferentes identidades sociais, né? Isso ela era muito conectada com essa questão, com esse eixo. E quando isso ocorria, né, então ela identificou que ocorre uma discriminação e essa discriminação ela assume ali características bastante singulares, né? Então, esse conceito ele vai sugerir para nós que em contextos específicos, em diferentes categorias sociais biológicas, como sexo, gênero, raça, sexualidade, religião, classe,
se interconectam, né? Eles interagem aí gerando, de alguma forma, aquilo que nós vamos chamar de discriminação, né? Ou múltiplas discriminações, né? Então, a interseccionalidade, ela vai ser mobilizada, né, a modo de dirigir as nossas conexões através das falhas que existem entre aquilo que nós entendemos como judicial e a esfera política. Então, existe uma desconexão dentro desses eixos. E aí, levando o aspecto da subjetividade, uma pesquisadora da Unicamp que foi minha professora e eu pesquiso a partir da perspectiva dela, que é a análise de discurso, ela nos chama aqui a visão da palavra compreender, né? Então, todos esses jeitos precisam de uma compreensão. E a partir da análise do discurso, eu vi que vocês estavam falando aí sobre a questão linguística, né? Então, ela vai dizer que compreender é saber que o sentido poderia ser outro, ou que pode ser outro, né? Compreender, ele não nos infere ali a pulsão de atribuir um sentido, mas saber como esses mecanismos eles interagem para que um determinado processo ganhe essa comunicação, essa significação, né? Importante, né, isso. Quando a gente pensa também nisso, eu acho que futuramente a gente pode até, um segundo encontro, eu acho que também seria bem interessante esse lugar de fala, né? A gente mostrar, né, fazer uma outra live e convidar surdos negros, né, para participarem, né, aqui com a gente dessa discussão, porque é importante também eles colocarem, né, essas pessoas colocarem junto nesse discurso, né, as vivências deles, né? Eu acho que e hoje isso está muito forte, né? A gente realmente valorizar esse lugar de fala e trazer para a discussão isso, né? Justamente para colocar mais elementos, né? Porque às vezes tem situações que nós, né, ficamos às vezes um pouco de fora, né? Porque a gente não vive, né, a gente pode saber, conhecer, ter amigos, mas acho que a vivência, eu acho que contribui bastante nessas discussões, né? Principalmente nessa questão da subjetividade, né? Que a gente pensa muito como que esse eu, né, é formado, né? E aí como esse eu, né, ele vai se relacionar com o social. Então a gente precisa entender isso. E quando a gente pensa no surdo, tem várias coisas aí importantes, né? Por exemplo, a grande maioria das pessoas não falam a língua deles, né? Então, desde 2002, nós temos uma língua oficial, o Brasil é um país bilíngue, e nós não temos, né, esse incentivo, né? Por quê? Muitas vezes, nesse discurso que até o professor Douglas está colocando, existe uma ideia de ser uma língua menor, né? Entende isso? Não menor, é de prestígio social menor, né? Então, existe muito isso, né? E quando a gente pensa nisso, você vê, a língua de sinais tem uma potencialidade muito grande, né? Mas ela tem um desprestígio social, né? E é isso que às vezes a gente precisa ficar de olho, porque às vezes é esse mesmo desprestígio que acontece com relação ao gay, ao negro, né? Dentro da nossa sociedade, né? Ô, Rafa, Oi. com relação a isso, é interessante como você colocou, que nós temos uma filósofa negra muito importante chamada Lélia Gonzalez, e ela falava muito, né, que a língua falada pela população negra durante muito tempo foi tida como uma língua menor, né? E aí ela dizia que que a população negra, ela não fala português, ela fala pretuguês. Por quê? Ela incorpora uma série de palavras, de expressões que são
cultura africana que veio para cá e que passou de geração a geração. Contudo, como você muito bem colocou com relação a Libras, né, não é a língua da elite, portanto, ela é tida como uma língua menor. Né? Então, realmente, existe essa hierarquia. Né? Isso é nos colocado, assim como nos foi colocado em hierarquia enquanto grupos humanos. Durante muito tempo, eles fizeram acreditar que nós, por sermos negros, tinha lá, né, a pseudociência, né, que inclusive nós temos muitos brasileiros, como o Silvio Romero, né, como o seu Gilberto Freire e outros lá, que vão defender. O Gilberto Freire já vai mais na onda da democracia racial, né? Mas outros vão defender essa questão dessa hierarquia, né, que é algo que já vem, como se os europeus fossem o ápice da civilização e, portanto, a sua língua, né, é a melhor, é a língua da elite. Como todas as outras vão ser subalternizadas, tá certo? E quando você fala dessa ideia do lugar de fala, eu adorei a sua ideia. Acho que é isso mesmo. Se existe esse espaço aqui, né, no Libras na Ciência, você, professor Rafael, tem um papel super importante dentro da comunidade surda, é trazer essas pessoas para poder trazer um pouco, né, falar sobre as suas experiências, né? Inclusive, acho que tem mais coisas aí que o Douglas vai querer falar. Vou ficar quieto que o professor fala demais, né, Rafa? Antes, deixa eu só mandar aí um super beijo para quem está acompanhando aí a gente, professora Regina, Jéssica, todo mundo, a Cleide, Maria Cleide. Obrigado aí por esse tempinho aí com a gente. Vamos lá, Douglas. Esse papo está muito gostoso. E observem que, por mais que a gente esteja falando aqui de coisas muito óbvias para nós, que temos aí um grande apego, né, por essa questão de inclusão assertiva, né, e essa necessidade de falarmos sobre isso por vermos uma sociedade que ainda é excludente, né, por mais que a gente coloque inúmeras leis aqui para dizermos mais do mesmo, ainda nós vamos ter uma sociedade excludente. Né? Então, pensando sempre nessa perspectiva, né, que vocês foram colocando aí, eu fui pegando a câmera close aqui para a pessoa surda negra dentro do mercado de trabalho, né? E fiquei refletindo sobre ela de acordo com alguns dados que eu fui lendo, né? Então, toda pessoa com deficiência, ela acaba, né, auditiva, ela acaba esbarrando aí em alguma dificuldade ou algumas dificuldades, né, para se inserir, por exemplo, no mercado de trabalho, que é uma questão que eu me preocupo muito, né? E essa dificuldade, ela pode ainda ser maior para a pessoa negra, né, sendo um aditivo aí negativo, né? É importante que a gente fite aqui sobre um item interessante que liga também à subjetividade, que é importante verificarmos pontos aqui que muitas vezes são negligenciados, são vistos e são negligenciados. O respaldo de uma pessoa devidamente fluente, né, na linguagem brasileira de sinais é bastante importante. Por quê? Serve também como uma defesa da própria pessoa surda, né, independente da sua classe, da sua raça, né? Então, olha só uma questão que eu estou refletindo há algum tempo. É possível, né, e eu digo essa possibilidade é uma recorrente, né, que pessoas surdas negras sofram episódios aí de racismo desde o primeiro momento da entrevista e eles não percebem. Então, tamanha é a nossa preocupação também com essas pessoas. E uma vez que isso acontece nos bastidores, né, eu sempre gosto de falar dos bastidores porque às vezes as pesquisas não revelam, né? E quando nós sabemos que o racismo ele acontece ali pelas entrelinhas ou para essas pessoas de modo muito explícito, isso vai ficando por debaixo do pano, né? Então, existe aí um abismo social, né, entre essas dificuldades, né, já que esses sujeitos já sofriam, né, que é o ingresso à escola, à educação, o respaldo familiar de modo geral, né, e é notória a diferença de acessos de uma pessoa negra com deficiência
dentro dos espaços da sociedade, né? Então, quando uma pessoa tem algum tipo de condição funcional, ela é resumida a apenas isso, né? No caso, a deficiência. E aí, onde vocês falaram sobre o lugar de fala, eu complemento sobre nós olharmos apenas para a deficiência, né? Uma vez que se faz isso, a gente comete um grande desserviço. A deficiência, quando ela é olhada apenas para o seu lado, que anula alguém, nós não praticamos aquilo que a psicanálise vai defender a partir de um instrumento da professora Cristina Kumpfer, que é o treinamento, né, o tempo inteiro sobre a presença e reconhecimento desse sujeito, né? Quando eu reconheço que ele está perto de mim, que ele é uma pessoa que tem potencialidades igual a mim, eu estou garantindo o reconhecimento desse sujeito nesse espaço, no mesmo espaço que eu também brigo para ser reconhecido como uma pessoa negra. Então é importante esse lugar de fala atrelado a esse processo de reconhecimento do sujeito. Mas é interessante isso que você colocou, Douglas, porque muitas vezes eu trabalho com formações para empresas, né? Então a gente tem lá um colaborador surdo que vai entrar na equipe, né? E a empresa ela me contrata para fazer uma formação para a equipe, essas coisas. Muitas vezes quem me contrata vai estar pedindo um tipo de formação exclusivo para quem esse profissional vai trabalhar. Então, um gestor imediato, né? E aí, chegando na entrevista, quando eu estou conversando com esses gestores, eu falo assim, olha, fora essa pessoa que vai trabalhar diretamente com o surdo ou a surda, a gente precisa pensar que esse colaborador, esse funcionário, ele vai circular na empresa, né? É importante ele fazer trocas com a sua equipe de trabalho, né? E muitas vezes esses gestores nem se dão conta disso, né? Então, é a tia da faxina que é interessante ela aprender a dar um bom dia para esse funcionário, né? Lá num refeitório, quando tem um refeitório, porque muitas vezes você até os deficientes, de uma forma geral, eles acabam entrando nas empresas, muitas vezes através da lei de cotas, as leis lá que, né, obrigam as empresas a contratarem, mas são funcionários e colaboradores super isolados nas empresas, porque não tem troca, porque no caso do surdo você precisa saber Libras, né? Então a gente às vezes tem isso, e o que você colocou é esse olhar mesmo capacitista que existe ainda na nossa sociedade. A gente precisa vencer isso muito, né? E isso acaba atrapalhando os processos de seleção. Muitas vezes eu acredito que, ao longo dos anos, gente, eu vejo as empresas muito sensíveis à questão da contratação das pessoas com deficiência. Eu acho que isso não é só uma moda, não é só para cumprir lei, a gente está vendo gestores hoje muito mais sensíveis a essa demanda. O que precisa agora é formação para essas pessoas, né? Os cursos de RH, os cursos que dão formação, formam esses profissionais, esses gestores, eles precisam passar por uma formação aí, porque a gente está falando aqui, fazendo um recorte para o surdo, mas a gente tem várias outras deficiências e transtornos aqui, né? E que vão impactar justamente nessa questão do mercado de trabalho, né? Por que não, né? Não bloquear o acesso ao mercado de trabalho, porque a pessoa tem características diferentes, mas é interessante também às vezes perceber que o cérebro é tão maravilhoso que ele, por exemplo, o surdo, ele vai potencializar a visão, né? Então, a visão do surdo é muito aguçada, né? Porque o cérebro vai, né, meio que moldando aí diversas formas de superação mesmo, daquela coisa mais biológica. Mas ainda existe muito, né, gente? As pessoas são olhadas pelo laudo e pelo CID, né? Então, se você é lá o laudado e tem um CID, tem uma característica, você não se enquadra nesse perfil. É muito que a gente ainda
né? E as pessoas são múltiplas, né? Então a gente tem as pessoas são diversas, têm várias potencialidades e muitas vezes as pessoas não enxergam isso, né? E isso no mercado de trabalho, e a gente que trabalha com aluno em sala de aula é a mesma coisa, né? É o mesmo olhar, é o mesmo olhar. Muitas vezes o nosso olhar é de formação, né? Tanto inicial como continuada, e essa continuidade acontece nas empresas, né? Que esse olhar precisa ser melhor trabalhado. O que vocês acham? Posso falar? Vamos lá. Bom, você entrou em formação aí, já viu, né? Que aí a gente já se encontra, né? Porque essa questão, né, de como trabalhar a diversidade na educação. Então, existe aí algumas ramificações que nós temos só 10 minutos para acabar a live e não dá tempo de falar. Mas, primeiro, né, quando você diz que, por exemplo, os profissionais da área de gestão de pessoas, administração, marketing, todas as áreas, né, todos os cursos de graduação deveriam obrigatoriamente aprender sobre essa questão da diversidade, ter uma disciplina ou de uma maneira transversal. Por quê? Se eu sou da área de produção publicitária, vou fazer uma campanha e eu não considero essa diversidade, saem umas coisas atrozes, como nós já estamos acostumados a ver por aí. A última que eu vi que me deixou, acho que até comentei com o Rafael em algum momento, foi uma do governo federal, que ele falava Brasil para todos, e só tinha crianças brancas. 4, 5, todas as crianças brancas, loiras. E aí era o Brasil do futuro. Eu dizia, que Brasil é esse? Isso é esse? Que... Não entendeu? Né? É o Brasil no Sul. Né? Não entendendo. Então, assim, as pessoas que desenvolveram essa campanha, elas não tiveram nenhum senso, né? Nenhum consenso de entender a diversidade. Isso de uma forma geral, né? Eu imagino que tem que ser mesmo, né? Uma tendência daqui para frente, trabalhar a diversidade nas organizações. E dentro da escola, propriamente dito, como a gente está trabalhando aqui hoje, a questão da interseccionalidade, a criança negra, ela já sofre, né, ela já passa por um processo de racismo e de exclusão desde o berçário. Né? Tem estudos como o da Cavalheiro, que mostra que a criança branca, ela recebe mais carinho, a professora fala, olha que bonita, a professora dá beijinho na hora que vai embora, e a criança negra, não, ou muito menos. Né? A criança negra, desde pequena, já vai dizer, prende o seu cabelo que ele está armado. Vamos brincar de alisar cabelo. Né? Vamos, né, nos cantinhos nas brinquedotecas, né? Então, tem lá um negócio para você alisar o seu cabelo. Isso é uma valorização da beleza dessa criança negra. E isso vai passando nesse processo. E aí vocês imaginem, né, como os professores e professoras precisam dessa formação continuada para trabalhar com a criança negra e surda, ou surda e negra, né? Que aí a gente, né, vai poder dizer o que tem primeiro. Qual que é, né? Qual é a marca, né? Qual é a maior marca? Ser negro é algo que não tem como você, né, disfarçar, não tem como você passar. Então, assim, esse processo de racismo, ele é muito perverso, de fato. E aí é preciso pensar, né? Tem alguns aqui, eu acho que hoje a gente não vai ter tempo de falar, mas já existem, simplesmente, vários projetos dentro da escola de educação básica voltados para a formação da identidade negra da criança surda. Então, esses dois, né, essas duas marcas que a gente está tratando aqui hoje. E que eu acho que isso tem que ser melhor trabalhado, discutido e levado, inclusive, por meio das leis. Se as leis funcionam pouco, sem as leis nós não conseguimos absolutamente nada. Né? E hoje nós temos um espaço para falar sobre cultura negra, é porque nós temos a Lei 10.639, que nos garante isso, que modificou a LDB e que obriga esse ensino em sala de aula. Se não, ainda assim, se eu for falar, né, sobre religião de matriz africana, eu risco de ser cancelada. Isso porque está na lei, imagina se não tivesse. Então, essas aí são algumas questões que a gente precisa pensar e desenvolver um pouco mais. E um pouco também, eu acho que dessa importância que você falou aí
da Lei 10.639, que o Brasil, de uma forma geral, ele é muito bom nessa questão de leis. O que a gente precisa aí é colocar mais em prática essas leis, né? E agora, né, o mês passado foi aprovado e já foi para a Câmara dos Deputados o projeto aí do ensino bilíngue, né? Através aí de um projeto de lei e que garante também, vai ser uma mudança na LDB, garantindo como uma modalidade ensino bilíngue, né, para os surdos. Que, de uma forma geral, né, vocês que às vezes não estão muito familiarizados, o que acontece? Para o surdo, a primeira língua é Libras, que a gente chama de L1, né, e na modalidade escrita, a língua portuguesa. Né? Então, toda essa discussão ela está atrelada a essa PL aí, que já foi aprovado pelo Senado, e que também é uma forma, Neide, da gente também garantir também nas escolas o acesso a uma educação bilíngue, né? Para os surdos. Lembrando que o nosso decreto 10.502 lá do ano passado, de setembro, né? Ele foi bloqueado aí pelo Tribunal, né? Supremo Tribunal. Mas aí a gente tem agora essa PL aí, circulando aí, que também é uma forma de garantir essa educação aí para os surdos, né? Professor Douglas, que você tem que falar para a gente? Isso é bastante importante, o ponto que vocês tocaram agora, de pensar esse sujeito já a partir da infância, né? Então, eu trouxe um foco na pessoa no mercado de trabalho, mas eu devo pensar nele desde sempre, né? Porque ele não vai, em muitas vezes, se tornar uma pessoa com deficiência numa certa terça-feira às 4 da tarde, né? Então, esse eixo foi muito importante ser citado aqui, pensarmos já da primeira infância, esse sujeito que vai ser um sujeito constituído para a sociedade, e ele deve ser constituído para a sociedade de uma forma, no melhor sentido desta palavra, não para servir a sociedade, mas se portar diante da sociedade com todo o direito que ele tem, como qualquer outra pessoa, né? É importante aqui eu ressaltar que isso é importante por conta da pessoa que já está no mercado de trabalho, negra, com essa necessidade, onde nós vamos verificar aqui que o racismo ele não vai depender de um intermediário para acontecer, né? Que é o intérprete, se houver, né? Mas ele não deve depender, né? E sim do interlocutor, que poderá reconhecer e se defender, né? E esse é um debate, por exemplo, que existe já na profissão do tradutor e intérprete de Libras, que se faz, ele se coloca diante de ter que revelar aquilo que está sendo falado. Às vezes ele está sendo ali projetado uma ofensa, seja ela qualquer, por menor que seja, e às vezes o intérprete ele vai por alguma questão não vai querer passar, né? Então é onde eu defendo que os tradutores e intérpretes de Libras devem estar em todos os lugares. Eles são e sempre serão muito necessários, ainda mais neste momento que a gente está ganhando aí uma tentativa de ascensão desses profissionais entre nós, para que não tenhamos poucos intérpretes de Libras, né? E que a gente, de alguma forma, tente mitigar um pouco isso que ainda é uma necessidade, né? Termos mais tradutores, né? Trabalhando com as pessoas surdas enquanto eles não se desenvolvem corretamente ou de forma que consigam também se projetar em todos os locais, né? Então, é importante deixarmos aqui, endossarmos aqui a ideia do tradutor e intérprete também dentro das empresas, né, dentro das escolas, uma vez que escutei uma vez essa semana de um aluno que é professor e ele é tradutor e intérprete de Libras, onde ele dizia, olha, quando a aula acaba aqui, dentro da sala de aula, lá fora continua, porque se eu me encontrar com esse mesmo aluno que estava comigo lá fora, ele vai me questionar, professor, o senhor falou de leis de trânsito, né? Mas eu quero saber o que significam essas faixas aqui e vai continuar aquele diálogo, né? Então, o aluno é da escola, o aluno não é somente do professor, ele é um ser social como deve ser. Sim, é importante, né? Desde
já o ano passado, essa questão da pandemia aumentou muito essa questão da visibilidade de intérpretes, né? Através das lives, tudo isso, né? E eu gostei muito desse movimento, porque é um movimento que eu acredito muito que veio para ficar, de dar acesso, né? À informação. Eu acho que faltava muito isso. E isso levando para as faculdades, para as empresas, né? Para a TV, ainda você vê muitos poucos programas com acessibilidade. Você vê um programa que saiu na frente que é muito bacana, você vê, é a TV Cultura, que já na sua programação já tem acessibilidade em língua de sinais. E as outras emissoras, e as TVs a cabo, que né, nos últimos 10 anos cresceram no Brasil. Cadê o acesso a esse conteúdo? Né? Então a gente também precisa pensar, né, em valorizar esse profissional, que é um profissional, um profissional, né, e precisa ser ainda mais presente no cotidiano das pessoas, né? Porque é direito à informação. Eu acho que só por isso já deveria ser obrigatório, porque é um direito, né? As pessoas precisam saber o que está acontecendo, precisam, porque muitos anos são pessoas que ficaram à margem do que estava acontecendo, né? Não acompanharam muitas vezes. E aí, né? Como a gente vai lidar com isso, né? Então, eu falo isso muito. Você vê, eu coordeno um curso de formação de tradutores e intérpretes. E eu coloco muito isso na formação desses futuros profissionais, né? A responsabilidade também que é ser um intérprete, né? Porque a gente precisa ter essa discussão também em sala de aula como formação, para que futuramente você vai tendo aí uma boa qualidade, né, desses profissionais, né, do acesso a essas informações. E realmente, né, a gente que trabalha com surdos em sala de aula e depois o trabalho continua, porque muitas vezes você é o único na escola ou da faculdade que sabe Libras, né? Então você é a ponte com esse aluno, com esse funcionário, com esse colaborador, né, por ser somente você, né, ali. É, e aí, claro, né, ele vai ficar do seu lado porque ele quer. é, Nós somos indivíduos sociais, né? Nós precisamos, né, dessa troca, disso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Nós precisamos disso, né? A pandemia tirou bastante isso da gente, mas a tecnologia conseguiu unir aí através é, dos aplicativos e das plataformas aí digitais. Mas nós precisamos disso, né? E aqui você vê, né? O Carlos, ele está garantindo que surdos que estão acompanhando a nossa conversa tenham acesso também a essa discussão, né? Então isso é bacana, né? E lembrando que essa discussão não termina aqui, depois vai para o YouTube, né? Esse vídeo não vai parar, né? Então a gente vai continuando aí com essas discussões. Gente, deixa eu só aproveitar aqui para comentar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Coloquem aqui. Olha, a professora Regina colocando aqui. A formação de todo professor em Libras tem que ser obrigatório. Caso contrário, não há inclusão. Isso é verdade, né? Seria interessante a gente colocar aí no currículo, né? Desde a educação infantil. O que mais? A Celina aqui. Realmente a tecnologia ajuda muito. Obrigado, Celina. Obrigado, Regina. Sim, vai ficar salva. O Marquinho colocou aqui. Depois vai para o YouTube, tá bom? No nosso canal Libras na Ciência. E um pouco, a professora Neide sabe, né, acompanha bastante isso, que é a importância também que a gente dá para os cursos de formação de professores, né? A importância da gente levar esse, né? Nós trabalhamos com curso de pedagogia pela Unidrumon, e a importância das nossas discussões, né, nesses bastidores que o professor Douglas estava colocando, da gente conseguir levar para esses alunos o máximo de práticas sociais e reflexões
para o dia a dia na sala de aula, né? Para que esses alunos cheguem, né? Cheguem nas suas salas melhor preparados, né? Mais aí com competências e habilidades para aquela situação, para o trabalho pedagógico com os alunos com deficiência, com os alunos negros, né? Que essa questão do bullying na escola aparece bastante, né? Como lidar com isso e a importância da educação infantil, né, gente? Certamente. Rafa, acho que meio que encerrando, né? Eu imagino que daqui a pouco vão nos derrubar. Bom, essa questão, né, que você está colocando, hoje nós já temos uma série de materiais que podemos trabalhar a questão de gênero, né, como a gente começou a nossa conversa aqui, porque eu falo muito das meninas da pedagogia. Não tem que passar desenho da Disney, que a princesa vai ficar em casa esperando o príncipe cantado. Ninguém vai vir. O príncipe cantado não existe, amor. Então, vamos trabalhar, né, filmes, desenhos, mitologias, já existe muita literatura que trabalha a questão da inclusão, tanto da pessoa com deficiência, quanto da questão da identidade negra, dessa formação. Então, assim, já existe muito material. O que não precisamos é disponibilizar isso para os nossos educadores e as nossas educadoras, para que isso vá realmente para a escola básica. Então, nós temos esse grande compromisso, né, de trabalhar essas questões, que nem, por exemplo, né, numa sala de aula comum. Né, se você chega lá, e aí existem os brinquedos, as bonecas, por que não ter 55% de bonecas negras, uma vez que a população é 54% de negros e negras? Por que não ter bonecas ou bonecos que tenham algum, né, que apresente alguma diferenciação, né? Eu acho muito estranho ainda falar pessoa com deficiência, né? Mas ainda esse é o termo usado. Mas, enfim, né? Mas ter bonecos e bonecas que são diferentes, né? Que tragam essas diversidades, porque isso tem que estar presente, né? Nos carrinhos, nas brincadeiras, nos livros, e nesse processo de formação que tem que ser, de fato, desde a formação inicial, mas também essa formação continuada. Então, exemplos já existem, né, na educação física, trabalhar a capoeira, né, com as pessoas surdas. Então, você pode trabalhar tanto a questão do movimento, como você pode trabalhar a questão da identidade negra, né, de onde veio essa capoeira, qual é todo o seu significado, a sua ancestralidade. Então, assim, existem muitas opções aí, e lembrando sempre, né, que nosso trabalho é um trabalho militante. Militante contra o machismo, o sexismo, o racismo, né, e o capacitismo também, né, que eu estou aprendendo um pouco mais com vocês agora, e agradeço a oportunidade por hoje. Obrigado, Douglas, obrigado, Rafa. E obrigado, Carlos. Obrigado. Já que horas são agora? Só confirma para mim, por favor. 21h07 aqui no meu celular. Então tá bom. Professor Douglas, considerações finais aí. Sim, parabéns ao Carlos, que nos acompanha aí de modo exemplar. Professor Rafael, professora Neide, esse trabalho de popularização da ciência, no melhor sentido da palavra, para que essa discussão ela não termine realmente aqui e ela ganhe novos espaços onde um lado ponderado de muitas questões polarizadas, né, possam ali entrar efetivamente em discussões producentes, né? E para encerrar, eu gostaria de militar também sobre a inclusão, né, deixando a mensagem de que não podemos ainda imaginar uma sociedade inclusiva, né, sendo excludente, né? Então, essa exclusão ainda existe e ela é muito latente, próximo de nós, assim, de uma forma que ainda é perturbadora, né? Então, a teoria já disse isso, a prática já tem mostrado isso o tempo inteiro, já denuncia que mudanças precisam vir, né? Então, a prática e a teoria já têm denunciado essa verdade, né? Então, chegou a hora de sermos mais do que aquelas frases de efeito que acabam virando algumas citações de inclusão, né? Porque caíram muito bem, né? Então, quando nós vamos viver inclusão, né, de modo
a estudar que nem gente grande, né? Gosto dessa expressão. A gente vê que não é somente uma frase, né? Isso tem muita coisa atitudinal, não só das escolas, das empresas, mas da sociedade como um todo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado professora Neide, professor Douglas, Carlos aí por estar com a gente aqui nessa live. Falta realmente isso, eu acho que é interessante isso, a gente tentar se organizar, militar mesmo, né? Eu acho que nós precisamos marcar um outro encontro e trazer, né, surdos negros aqui, surdos para essa discussão. Acho que vale a pena a gente fazer aí um novo encontro aí para a gente debater, né, essas questões tão importantes aí para que a gente tenha uma sociedade melhor, mais justa, né? E o acesso, né? O direito ao acesso, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter aí nesse momento, né? A gente pensar nisso. Gente, obrigado aí pelas contribuições. Deixa eu só ver, o Carlos saiu agora aqui. Antes, hoje é dia do sorteio, né, do livro Conversas Pedagógicas. Então, quem ganhou este livro foi a Fernanda Brunini, que comentou lá no feed lá. Então, seja bem-vinda e parabéns, Fernanda. Depois manda aí as informações para eu te encaminhar esse livro, tá bom? Deixa eu já colocar de novo aqui. Então, Fernanda ganhou. E obrigado, gente, pela parceria, por trazer aí um pouco esses questionamentos aqui nessa noite. E que a gente consiga levar cada vez mais informações, né? Esse debate aí, ganhando o Brasil aí, porque é super importante, né? Tá bom, gente? Maravilha, gente. Muito bom. Muito obrigada, viu? Gratidão por hoje aí. Que tenhamos outras oportunidades. Beijo. Obrigado, gente. Obrigado. Vanderlei, abraço. Obrigado. Até mais, gente. A todos que aí fizeram. Carlos, obrigado.